Você já ouviu um ditado que diz: seja forte como a tamargueira? Esse é o estudo de número 1195 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através da tamargueira, nós podemos aprender a suportarmos as adversidades da vida. Se você já ouviu esse ditado, escreva aqui, faça o seu comentário aqui no nosso canal e vamos ao nosso tema: aprendendo a ser firme, a ser forte como a tamargueira do deserto. Nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 21, o verso 33, que diz: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Berseba significa poço do juramento, e tamargueira é um tipo de palmeira típica das regiões desérticas. A tamargueira, ela cresce orientada para o alto, assim devemos nós vivermos, orientados para o alto, crescendo para o alto com os nossos pensamentos nas coisas do nosso Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Nós devemos ter em nossos pensamentos as coisas de Deus, as coisas do céu. Devemos estar meditando na bendita palavra do Senhor. E a tamargueira, ela gosta e ela precisa do sol. Ela se fortalece através do sol e também da água. Nós somos fortalecidos e nós somos sustentados pelo sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz: todavia para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Assim como a tamargueira tira sua força do sol e da água, nós devemos estar em todo o tempo sendo fortalecido pelo sol da justiça e pela água viva, que é o nosso Senhor Jesus. A tamargueira, ela é uma planta de desenvolvimento lento, leva até 80 anos para crescer, segundo alguns estudiosos. E o crente, ele deve buscar a maturidade em todo o tempo, pois ela é um processo de desenvolvimento do cristão. Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo fala: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo ensinou aos irmãos de Éfeso que eles deveriam chegar à maturidade, que eles deveriam crescer no conhecimento e na fé, e ele ensinou aos irmãos de Corinto sobre a maturidade, que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A transformação é de dentro para fora, é dia após dia, é com glória crescente através do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo que habita dentro de nós. A tamargueira, ela é uma planta solitária. Jeremias capítulo 17, verso 6 diz:
porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A tamargueira, ela é solitária, ela não percebe quando vem o bem, é como se ela fosse autossuficiente. E o Senhor falou através de Jeremias que assim é o homem que não confia no Senhor, é um homem só, é um homem que habita em lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Ela é solitária e não percebe quando vem o bem. Mas existem momentos na vida que é necessário fazermos como Jesus e termos um tempo a sós com o nosso Deus. Lucas, capítulo 5, verso 15, verso 16 diz: contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Existem momentos em nossas vidas que precisamos estar a sós com Deus, nos revestindo, nos derramando diante dele. E é muito importante, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, verso 6, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Como é bom termos acesso ao nosso Pai Celestial, e isso foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ter comunhão com os irmãos. Salmo 133, verso 1 diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Outras versões falam quando os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e quão suave é. Nós devemos ter união com os irmãos. Isto é bom e é agradável ao nosso Deus. Nesse quesito, nos diferenciamos da tamargueira. Não podemos viver isolados, solitários. O rei Salomão, ele nos ensina da importância da amizade e da convivência. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 11 diz: melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas, porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Olha a pergunta, o questionamento de Salomão. Não somos autossuficientes, pois somos, como nosso Jesus nos ensina, dependentes dele, e sem ele nada nós podemos fazer. E Salomão nos ensina que nós aprendemos com as pessoas. Provérbios capítulo 27, verso 17 diz: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. É importante não cometermos os mesmos erros dos outros e aprendermos com eles. Assim como é importante aprender com os que fazem as coisas corretas e que agradam ao nosso Deus. Com a convivência social, nós aprendemos a não sermos egoístas e nem mesquinhos ou avarentos. É interessante que com a convivência social nós aprendemos a sermos abençoadores, consoladores, como o Senhor nos ensina, e podemos refletir a glória de Deus na vida dos outros. A tamargueira, ela é uma planta resistente e resiliente, ela é forte, ela é plantada no deserto, lugar que ela sobrevive ao frio, ao calor, à tempestade de areia. E o nosso Deus, ele ordenou a Josué que Josué fosse forte. Vamos ver? Josué capítulo 1, verso 9 diz: ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso,
Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes, mesmo nas dificuldades, nos desertos da vida, nos sofrimentos. Nós podemos ser firmes, ser fortes, porque tudo isso pode servir para nos ensinar, para nos moldar, para nos ajudar a nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus. E no Senhor nós somos fortalecidos, trabalhados, sustentados e encontramos na presença dele tudo o que precisamos. Encontramos paz e encontramos alegria. A tamargueira é uma planta com raízes profundas. Segundo alguns estudiosos, as raízes da tamargueira são profundas porque elas vão buscar águas nos lençóis freáticos, e no deserto eles são mais profundos. Nós devemos estar enraizados no Senhor, que é a fonte da água viva. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nossas raízes devem ser profundas em Cristo, pois assim as tempestades, as lutas, as dificuldades não nos removerão da presença dele. O Senhor Jesus, ele quer um relacionamento profundo conosco, não quer um relacionamento superficial e muito menos mecânico. O nosso Senhor Jesus, ele é água viva, ele é a nossa fonte de água viva. João capítulo 7, verso 37 e 38 diz: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Precisamos nos nutrir em Jesus e através da sua palavra nós somos alimentados, para assim podermos ter raízes firmes e fortes e não sermos enfraquecidos pelas lutas e até mesmo derrubados por elas. A tamargueira, ela tem folha sempre verde o tempo todo, e a Bíblia nos ensina que quem confia no Senhor é comparado a uma árvore que tem as suas folhas sempre verdes. Sabe por quê? Porque recebem do Senhor tudo que é necessário para viver e viver feliz. Jeremias capítulo 17, verso 7 e verso 8 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Quem confia no Senhor aprende a viver na dependência dele, é feliz, assim como Paulo aprendeu a viver contente e ter paz mesmo nas aflições. Nós também podemos, pois estamos sendo sustentados e guardados pelo Senhor. A tamargueira, ela é um lugar de refúgio para os viajantes. Lá na tamargueira, eles procuram a sombra e eles encontram refúgio. Nós encontramos refúgio no nosso Deus em todos os tempos. Salmo 46, verso 1 e verso 2 diz:
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é auxílio sempre presente na adversidade, portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O nosso Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, bem presente na angústia. Quando nós estamos enraizados nele, nós nos tornamos firmes e fortes, porque Ele é a nossa força. A tamargueira dá frutos na estação própria e o fruto da tamargueira é a tâmara. E nós devemos dar frutos para a glória do nosso Deus. O Senhor nos chama para frutificarmos. João, no capítulo 15, verso 5 e verso 16 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Nosso Jesus nos ensina que a árvore ela é conhecida pelo fruto. A tâmara, ela fica doce quando cai no solo quente do deserto e ela alimenta muitos viajantes. Os nossos frutos são para a glória de Deus, porque é através de Jesus Cristo que nós frutificamos. E o profeta Jeremias, ele profetizou aos moradores de Moabe e diz que eles deveriam fugir. Jeremias capítulo 48, verso 6 diz: fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamargueira no deserto. E outra versão fala: fugir, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Israel, o reino do norte, já tinha sido levado ao cativeiro da Síria, e Judá, o reino do sul, já tinha sido levado ao cativeiro babilônico. Moabe deveria fugir para ser como a tamargueira no deserto, para viver solitária. No nosso texto base, nós aprendemos que Abraão, ele plantou uma tamargueira. Gênesis capítulo 21, verso 33, nós vamos rever que diz: Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Abraão reconhecia a eternidade do nosso Deus. Abraão tinha feito uma aliança com o rei filisteu Abimeleque, e após essa aliança, Abimeleque e Ficol, que era o chefe do seu exército, retornaram para a terra dos filisteus, e Abraão plantou a tamargueira, ele invocou e ele adorou o nome do Senhor. Os servos de Abimeleque tinham sido hostis com Abraão, tinham tomado dele um poço de água, e a aliança que Abraão fez com ele foi de hospitalidade. A aliança era um símbolo de paz, de hospitalidade, e não teria lugar para hostilidade e conflitos entre Abraão e Abimeleque. Eu vou concluir. Segundo alguns estudiosos, a tamargueira estava indicando um novo tempo na vida de Abraão, não mais um tempo de conflitos. Ela simbolizava a hospitalidade e a paz entre eles, uma árvore que pode sobreviver ao ambiente hostil do deserto, porque ela é resiliente às adversidades. Ela foi plantada por Abraão. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor, que possamos agir como a tamargueira do deserto, ser firme, ser forte, ser resistente, resiliente, onde as pessoas possam encontrar em nós o alimento mais importante para a vida do ser humano, que é a palavra do Deus vivo e poderoso, que as pessoas possam encontrar em nós refúgio e também descanso, que a glória de Cristo possa refletir através das nossas vidas. Quando Abraão plantou a tamargueira, ela podia estar simbolizando a posse da terra que estava
sendo destinada à descendência de Abraão como promessa do Deus vivo e poderoso, e ele estava tomando posse dessa terra pela fé. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou caso você tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.